Olá, seja muito bem-vindo você que se prepara para o concurso da PRF. Sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo agora uma questão da prova da PRF do último concurso. Uma questão que trata de dinâmica de movimento circular, um assunto importante e eu tenho certeza que vai cair na sua prova novamente nesse certame. Vamos lá, moçada, acompanha comigo então o texto. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local 9,8. Primeira pergunta, certo ou errado? Olha só, o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional? Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai calcular a aceleração centrípeta nesse movimento e comparar com a aceleração gravitacional, que é 9,8. Se for maior, beleza. Se for abaixo, está errado. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. Então, como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Bom, você já sabe. Olha só, a aceleração centrípeta... Então, primeiro, só para recapitular com vocês. O corpo está descrevendo uma curva de automóvel. Você está lá no seu automóvel fazendo a curva, tá certo? Todo corpo que descreve curva tem que ter uma resultante centrípeta voltada para o centro. E como é que eu calculo essa aceleração centrípeta? Tranquilo, gente. Então, o primeiro item, olha só. A aceleração centrípeta é a velocidade do veículo ao quadrado dividido pelo raio da curva. Tranquilo. Veja, o raio da curva aqui é 50 metros, olha aí. E a velocidade do veículo, 54 km por hora. Qual é o problema que você tem aqui? O raio está em metro e a velocidade está em quilômetro por hora. Você tem que converter essa velocidade para metros por segundo, tá bom? Então vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui? Ó? Primeiro vamos converter a velocidade. Ó. 54 km por hora. Como é que eu converto isso para metros por segundo? Lembra que basta você dividir por 3,6, tá bom? Então isso vai dar 15 metros por segundo. Professor, então sempre assim, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6? Sim. Tá? Isso eu posso dar mais detalhes para vocês ao longo das nossas aulas, tá bom? Olha só, então como é que fica aqui, moçada? 15 ao quadrado dividido pelo raio, que é 50 metros. 15 ao quadrado é o mesmo que falar 15 vezes 15, tá bom? Dividido por 50. Aí você pode simplificar, por exemplo, se você dividir em cima e embaixo por 5, ó, 15 dividido por 5 fica 3, 50 por 5 fica 10. O que sobrou? Sobrou 15 vezes 3, 45, dividido por 10, isso dá 4,5 o que, gente? Metros por segundo ao quadrado. Então você percebe que, enquanto ele está descrevendo uma curva, a aceleração centrípeta, que é aquela voltada para o centro, que é v quadrado r, vale 4,5. Portanto, esse valor é o quê? Inferior à gravidade, né? A aceleração da gravidade é 9,8. E ele perguntava, essa aceleração centrípeta é superior à aceleração gravitacional? Não, está errado, gente. É abaixo dela, né? Menor que ela. Muito bem. Tranquilidade? Então você percebeu que bastava você conhecer a fórmula da aceleração centrípeta, amigo? Foi tranquilo, não foi? Então tá. Agora vamos para o outro item que é bem bacana. Ó, preste atenção, vamos lá. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar? Nossa, professor, não lembro de você ter comentado essa coisa de derrapar e tal. Pois é, vamos ver a situação. A gente tem a base. E qual é a base? Se um corpo está descrevendo uma curva, tem que ter o quê? Uma força resultante voltada para o centro, chamada força resultante centrípeta. Tá bom? Essa é a tua base. Agora, professor, como é que eu pego esse conhecimento e aplico nesse problema? Vem comigo então que eu vou te mostrar. Então, gente, em física, você tem muito que imaginar a situação. Então, ele não está dizendo que é um carro de 1.000 quilos, que está descrevendo uma curva plana horizontal, não é isso que ele está falando? Ó, uma curva plana de 50 metros de raio.
Então você imagina esse desenho. Então eu trouxe para você aqui, ó. E esse desenho, estou mostrando aqui para você aqui, ó. Você tem um motorista aqui dentro de um carro descrevendo uma curva. E esse desenho aqui é a mesma coisa, só que eu estou olhando aqui o geral, tá bom? Muito bem. Então, primeira coisa que você tem que fazer, mostra para mim quais são as forças que o veículo sente. Quais são as forças aplicadas no veículo durante esse movimento? Vamos começar então? Ó, você tem aqui o peso do veículo, que é vertical para baixo. E aí, moçada, por que esse veículo não afunda? Porque o chão segura com uma força normal. Então, essa normal, gente, é em cada pneu aqui. Em cada pneu tem uma normal para cima. Eu vou representar por uma única força normal, como se eu juntasse as quatro, tá? Então, em cada pneu tem uma força normal que segura o carro. Eu estou juntando todas aqui. Tá legal? Agora eu pergunto para vocês, tem mais forças aí? Tem. Tem porque eu pergunto para você assim, quando você está descrevendo uma curva, o que você, motorista, tem que fazer? Bom, quando você descreve uma curva, você tem que fazer isso aqui, ó, virar a direção. Porque se você não virar a direção, você não consegue descrever a curva. Agora, o que é virar a direção enquanto você descreve a curva? Então, quando você vira a direção, os pneus eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Ou, se você virar para lá, tá certo? Então, esse movimento que o pneu faz, ou na hora que você vira a direção, o pneu faz isso aqui ou isso aqui, o que acontece ali então? Faz de conta que a minha mão espalmada é o asfalto. Aqui é um dos pneus do carro. Então, na hora que eu viro a direção, olha o movimento do pneu no asfalto. Olha o que ele faz, ó. Ele faz uma movimentação lateral assim. E por que tem que ter essa movimentação? Olha que interessante. Você sabe que quando você está fazendo uma curva com velocidade, você tem a impressão, a sensação de que tem alguém te puxando para fora. Tá certo? Algumas pessoas até chamam isso aí de força centrífuga, mas não vem ao caso. É só uma sensação, tá bom? Agora, moçada, para eu não escapar da curva, ou seja, para o automóvel não derrapar na curva, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força que puxa você para dentro da curva. Não é verdade? Senão você vai escapar para fora. E quem é essa força que te segura para dentro? Aí que tá. Você, para fazer a curva, você teve que fazer assim com a direção do volante. Olha o cara aqui, ó, olha o braço do cara aqui, ó. Ele tá até virando a direção aqui, ó. Na hora que ele faz esse movimento aqui, ó, para cá com a direção do carro, o que acontece lá com a roda, ó? A roda faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí esse deslizamento lateral gera um atrito entre a roda e o asfalto. Então é essa força de atrito que segura o carro na curva. E o mais legal é que essa força de atrito, ela está apontada para o centro dessa curvatura que ele está descrevendo aqui, ó. Ela aponta para o centro. Tudo bem? Então essas são as três forças que atuam no veículo. Tá legal? Agora o que eu posso falar? Quando o carro está descrevendo a curva, ele faz assim, ó. Ele não fica assim, ó, saltitante, né? Não. Então se ele não fica saltitante, é porque ele não tem movimentação vertical. E se ele não tem movimentação vertical, é porque a normal anula a ação do peso. Então nós tínhamos três forças, certo? Dessas três forças, sobrou quantas? Sobrou uma só. Lembra que o nome da força que sobra é chamada de força resultante? Então você concorda comigo que essa força de atrito é quem? Então, no caso aqui, pessoal, a FAT é a força que sobrou, Karim. Ou seja, é a força resultante. Legal. Agora, além disso, além dela ser a resultante, qual é a outra característica dela, moçada? Karim, ela aponta para o centro. Opa! Força que resultante que aponta para o centro, como é que chama mesmo? Resultante centrípeta. Você lembra que eu falei que se um corpo está descrevendo uma curva, tem que ter uma força voltada para o centro? Pois é. Quem faz o papel de resultante centrípeta desse movimento é a FAT. Então, como é que você começa a resolver esse item? Você faz assim, ó. Você vem aqui e você aplica a segunda lei de Newton na direção do centro. Porque é ali na direção do centro que mora a resultante centrípeta, não é verdade? Então, vamos lá. Força resultante é o meu amor, segunda lei de Newton. Só que, veja, força resultante que aponta para o centro é a centrípeta. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Veja o que ele pergunta para você, ó.
Ele pergunta assim, se ele tivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8, será que ele faria a curva sem derrapar? Vamos ver então? Como é que eu faço, professor? Vou fazer assim, então preste atenção que é bem legal esse item. E é clássico, ó. Tá vendo essa força de atrito aqui? É ela que segura ele na curva. Só que a força de atrito, eu não sei se você lembra disso, mas eu vou falar agora para você. A força de atrito, ela tem um limite máximo, sabe? Que as pessoas chamam de força de atrito de destaque. Destaque porque é aquela hora que ele se descola, se destaca do solo. Porque quando o carro começar a derrapar quer dizer escorregar, quer dizer descolar do solo, entendeu? Por isso que chama força de atrito de destaque. Quer dizer, para não se destacar do solo, para não derrapar. Então, existe, professor, quer dizer então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que tem uma força de atrito máxima que o carro ainda não escorrega, exato. Tá? A máxima força de atrito para não escorregar. Então está aqui, ó, força de atrito máxima. E como é que eu calculo a força de atrito máxima? Aí você tinha que saber uma fórmula. E a fórmula é essa, ó. A força de atrito, anota aí, ó, é μ, esse μ é chamado de coeficiente de atrito, por isso que ele deu no texto o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então guarda assim, moçada. A Fátima, conhece a Fátima? A Fátima é uma menina, né? Então a Fátima é uma mina. Olha lá, a Fátima é uma mina, μ vezes a normal, tá bom? Agora, preste bem atenção. Quando você quer calcular a força de atrito máxima para ele não escorregar, você vai usar o chamado coeficiente de atrito estático. Por isso que aqui no texto, deixa eu mostrar para você, ele deu, olha só, ó, o coeficiente de atrito estático, tá vendo? Por isso que ele dá o coeficiente de atrito estático aqui, tá bom? Maiores detalhes eu vou contando para você ao longo das nossas aulas, tá bom? Beleza, então não se preocupa. Mas guarda para mim, a força de atrito é dado por μ vezes a normal e a força de atrito máxima, ou seja, aquela que o carro ainda não derrapa, não escorrega, é dado por μ estático vezes a normal. Então você coloca aqui, ó, μ estático vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza, professor. Agora preste atenção nessa passagem. Tá vendo essa força normal aqui? Eu vou pedir para você olhar no desenho agora. Você lembra que eu falei que o carro, quando ele está fazendo a curva, ele está assim, ó. Não é isso? Ele não está fazendo assim, ó. Ele não está saltitante. Então, se ele não está saltitante, é porque a intensidade da normal para cima equilibra igual ao peso para baixo. Então, nesse caso aqui, moçada, a normal é igual ao peso, a intensidade da normal é igual ao peso. Então, tá vendo a normal aqui? A normal é igual ao peso nesse caso. E olha que interessante essa passagem. μ estático. Quem que é o peso? O peso é mg. Isso, o peso é massa vezes gravidade. Vou lembrar com você aqui, ó. O peso é só você pegar a massa e multiplicar pelo g, que é a aceleração da gravidade, tá? Isso é igual a m, massa vezes aceleração centrípeta. Veja, massa de um lado, massa do outro, tchau. O que sobrou aqui? Quem que é o μ estático? 0,6. Quem que é o G? 9,8. Ele deu. O que você vai encontrar, Karim? Eu vou encontrar qual é o valor da máxima aceleração centrípeta para o carro não derrapar. Então, quanto que vai dar? Ó? 9,8 vezes 6, faz a conta aqui do lado. 8 vezes 6, 48. Vai 4, 54, 58. Então, aqui tem uma vírgula. Aqui no caso, moçada, vai ficar 5,88. 5,88 metros por segundo ao quadrado. Qual é a conclusão que você tira quando você chega nesse resultado? Esse automóvel só vai derrapar se a aceleração centrípeta for o quê? Superar esse valor máximo. Então, se fosse 6, 7 metros por segundo ao quadrado, esse carro ia derrapar na curva. Com uma aceleração centrípeta menor que 5,88, ele não derrapa. Veja lá o item. O que ele fala no item? Se o carro estivesse sujeito a uma centrípeta de 4,8, ele faria a curva em segurança sem derrapar? Certo! Está certo, moçada. Beleza, é essa a ideia. Tudo bem, então? Deu para entender a ideia? Então, moçada, é assim que a gente trabalha. Então, nas nossas aulas que você vai ter aqui, então por isso, ó, não deixa de se inscrever no nosso canal. A gente tem aulas aqui semanais para você se preparar para o concurso da PRF.
Então não perde não, eu resolvo a questão, mas também te falo a teoria, cara. Tá bom? Então continua acompanhando a gente, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, beijo para todos e até a próxima.